Muito bom dia, boa tarde. Na aula de hoje eu vou estar falando para vocês, tá? Mostrando para vocês aqui como que a gente produz um gráfico da função do primeiro grau. Como que seria esse gráfico que será do primeiro grau, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, saber a parte teórica, tá? Então, primeira coisa, o gráfico da função do primeiro grau, ele é sempre uma reta oblíqua aos eixos x e y. O gráfico será crescente se o coeficiente a for maior que zero. Então, a tem que ser maior que zero, ou seja, positivo, e será decrescente caso o coeficiente de a for menor que zero, ou seja, negativo. Então, gente, nós temos dois tipos de gráfico de função do primeiro grau. Esse gráfico, ele vai ser sempre uma reta, ela vai ser crescente quando o valor do a, que é o coeficiente angular, for positivo, maior do que zero, e ele vai ser decrescente quando o valor do a for negativo, ok? E nas funções crescentes, quando o valor do x aumenta, o valor de y também aumenta. Já nas funções decrescentes, quando o x aumenta, y diminui ou vice-versa. Então, gente, muitas vezes vocês ficam com dúvidas para saber se uma função é crescente ou decrescente a partir, de um problema. É só você analisar o comportamento da variável x. Se o valor do x aumentar e o valor do y também aumentar, ela é crescente. Se o valor do y aumentar, se o valor do x aumentar e o valor do y diminuir, então ela é decrescente, ok? Outra coisa que é muito importante a gente frisar. O gráfico das funções do primeiro grau corta, vamos dizer assim, vamos dizer que corta o eixo y em cima do coeficiente b. E nesse ponto, as coordenadas são sempre 0 e b. Então, todo o gráfico ele tem que passar em cima do coeficiente b, que estará localizado no eixo y, ok? Se for positivo, vai ser acima da reta x. Se for negativo, abaixo da reta x. E corta o eixo y no ponto x0, chamado de raiz da função, ok? Então, as coordenadas aonde a sua reta corta o eixo x vai ser sempre a abscissa e a ordenada vai ser zero. Nesse lugarzinho aí, nós vamos chamar de raiz da função, ok? Para construir o gráfico da função, devemos utilizar uma tabela e escolher valores de x, que pode ser qualquer valor real, positivo, negativo, e usar a lei de formação para achar o valor do y. Depois, localizamos os pontos no plano cartesiano e traçamos a reta passando por esses pontos. Então, do que você vai precisar, gente? Você vai precisar de uma régua, tá? Você vai fazer uma tabelinha, colocar o valor do x, qualquer valor que você quiser, vai usar a lei de formação para calcular o valor do y, e aí você vai ter o valor do x e o valor do y, que vão ser as coordenadas, do ponto que você vai localizar no plano cartesiano. Feito isso, você vai ter então o gráfico da função, ok? Então, temos aqui o seguinte detalhe, ó. Nós podemos ter dois tipos de gráfico da função do primeiro grau, sabendo que na função f de x a x mais b, o valor do a tem que ser diferente de zero. Pode ser positivo, negativo, fração, decimal, porém não pode ser zero. Então, na sua esquerda, você tem aqui a menor do que zero. Aliás, a maior do que zero, desculpem. Aqui nós temos a maior do que zero. Nesse caso, o seu gráfico vai ter essa direção, tá? Nesse caso, ele é um gráfico crescente. O domínio vai ser qualquer número real. Então, o domínio da função real vai ser o próprio conjunto dos números reais. Então, nesse caso aqui, ele está cortando aqui no valor do b. E o lugar aonde o x, a sua reta, corta o eixo x é a raiz da função, que você pode utilizar essa fórmula aqui, para você calcular a raiz da função, menos b dividido por a. Então, todo lugar onde a reta corta o eixo x é chamado de raiz de função,
E você pode indicar isso fazendo menos b dividido por a, ok? Na sua direita, nós temos o gráfico de uma função decrescente, que vai acontecer quando o valor do a for menor do que zero. Então, nesse caso aqui, a sua raiz da função vai ser o lugar onde a sua reta cortou o eixo x, tá? Ela passa no termo b, e nesse caso ela é decrescente. Então você tem sempre esses dois tipos de reta. Ou vai ser crescente quando o a é maior do que zero, o a for positivo, ou vai ser decrescente quando o a for negativo.